Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro é o terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. O item que nós vamos finalizar hoje é o item Fatalidade. Fatalidade. Vamos encerrar o item, mas não esgotar o assunto, que não tenho capacidade para isso, claro, né? 863, 864, 865, 866 e 867, porque as questões são basicamente aquilo que a gente já falou nos outros vídeos, desdobramentos e muito autoexplicativos. Então, 863, 864, 865, 866 e 867, tá bom? Vamos lá, vamos estudar. 863. Os costumes sociais muitas vezes não obrigam um homem a seguir um determinado caminho em vez do outro, e ele não se acha submetido ao domínio da opinião geral da escolha de suas ocupações. Isso a que se chama respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Vou ler de novo e tentar interpretar um pouco melhor. Os costumes sociais muitas vezes não obrigam um homem a seguir um determinado caminho em vez de outro, e ele não se acha submetido ao domínio da opinião geral, da opinião pública, na escolha das suas ocupações? Isso a que se chama respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? No vídeo de ontem, por exemplo, eu falei sobre a pipoca do cinema, que tem uma convenção, né? Às vezes o sujeito nem gosta de pipoca, mas ele tem que comprar pipoca, porque está indo no cinema, tem que comprar pipoca. E aí compra mais cara, aquela coisa tudo que eu falei no vídeo de ontem. E aquelas outras situações de que a gente quer dar o passo maior que a perna, como diziam no interior, né? Na minha época de infância. Quer ser o que não é, né? Quer ser o que não boi preto do bumbum branco. Essa é uma frase racista, mas era muito comum antigamente para mostrar aquele que queria ser mais do que era na realidade, né? Que é se autovalorizar além da conta, se achar, porque no final da pergunta 862 tinha uma frase assim: haveria lugar para todos se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete, né? Sabermos exatamente aquilo que temos aptidão para fazer e fizéssemos aquilo, né? Resposta: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles, os homens, se submetem a esses costumes, é porque lhes convém, e não deixa de ser um ato de livre-arbítrio, uma vez que, se quisessem, poderiam libertar-se deles. Então, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, mas sim seu tolo amor próprio, que faz com que prefiram morrer de fome a infringi-los. Esses costumes sociais, né? Ninguém leva em conta esse sacrifício feito à opinião dominante, ao passo que Deus levará em conta o sacrifício da vaidade. Isso não quer dizer que seja necessário afrontar a opinião dominante desnecessariamente, como certas pessoas que têm mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanto contrassenso em exibir-se ou em deixar-se admirar, como se for um animal curioso, quanto há de sabedoria em descer voluntariamente e sem lamúrias, quando não se pode permanecer no alto da escala. A questão é muito simples. Não são os costumes sociais que vão fazer com que eu tenha dignidade ou não. A dignidade eu tenho em fazer bem feito aquilo que eu sei fazer. Se o que eu sei fazer é carpir terreno, e eu sei fazer muito bem, e consigo vencer as dificuldades todas que se apresentam por essa situação, eu vou carpir terreno. Ah, mas é complicado, né? Complicado eu chegar em casa. Como que eu vou falar como que eu vou arrumar uma namorada? Se eu chegar com a namorada e falar que eu carpo terreno, ela não vai querer saber de mim. Se a pessoa está namorando com você, como que você faz? Ela gosta de você ou o que você representa? Então essa pessoa não é digna de você, porque eu amo o outro espírito. Tudo que vem em volta desse espírito são consequências daquele espírito que eu amo. Então não se iluda.
que você precisa se adaptar a outra pessoa, que outra pessoa precisa se adaptar a você. Larga a mão de ser importante demais e nem de ser desimportante. É o equilíbrio em tudo, né? Ah, mas é complicado, né? Tem gente, por exemplo, que eu conheço, que trabalha em construção civil, então ele vai impecável trabalhar. Vai impecável. E a roupa suja na mochila. Aí, suja de tinta, né? Aí chega no local, vai lá, se troca, ou no meio da obra mesmo, enfim, vai lá, se troca, aí, né, aquela roupa surrada, para sujar de tinta, para sujar de fuligem, enfim, né? E trabalha. Acabou o expediente, corre, se troca, tudo se arruma direitinho e tal, porque precisa sair dali para ninguém perceber que ele trabalha na construção civil, que é um trabalho honrado. Qual é o problema? Por que essa dificuldade? Por que essa necessidade de parecer importante? E por que o trabalhador da construção civil não é importante? Ah, porque a sociedade. Dane-se o que a sociedade vê. Esse é o tipo de afronta que se faz naturalmente. Esse é o tipo de afronta que se faz naturalmente. Não a rebeldia tola, né? Ah, ninguém me entende. Nossa, ninguém me entende. Meus pais não me entendem, ninguém me entende. Vou fumar maconha, vou usar cocaína, pelo menos eu saio. Isso é tolice. Isso é fraqueza. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Essa vingancinha contra o sistema. Isso é coisa de criança. Espírito infantilizado ainda. Infantil, perdão, infantil ainda. Não evoluiu o suficiente, então, como se fosse na vida humana, é criança ainda, espiritualmente falando. Precisamos nos rebelar contra o sistema sempre, mas por causas válidas, né? Se há pessoas para as quais a sorte em tudo é contrária, outras parecem ser privilegiadas, pois em tudo triunfam. A que se deve isso? Tem gente que, se chover dinheiro, cai boleto para pagar na cabeça. E tem gente que chove para todo mundo, na cabeça deles chove dinheiro. Já ouvi falar assim, tem gente que parece que dá tudo certo, que tudo cai do céu, né? E aí principalmente fala assim, ah, Deus pôs a mão, né? Só nele, né? Mas enfim, a que se deve isso? Resposta: muitas vezes é porque sabem orientar-se melhor. Mas isso também pode ser um tipo de provação. O sucesso as embriaga. Elas confiam em seu destino e mais tarde, frequentemente, pagam esse mesmo sucesso com cruéis reveses que poderiam ter evitado com a prudência. Certo? Muitas vezes é porque sabem orientar-se melhor. Isso acontece. Isso acontece. Você e eu temos 10 mil reais na mão. Certo? Eu vou e compro um carro. Porque eu quero ostentar o carro. Eu compro um carro. Vamos mudar esses números. 100 mil reais. Tenho 100 mil reais na mão e você tem 100 mil reais na mão. Aí eu vou e compro um Honda Civic maravilhoso. E monto nele. E vai. É um gasto. Tem que pagar IPVA. Tem que pagar licença. Né? Manutenção é cara. Seguros. Tem que pagar seguro e tal. Só gasto que acumula. E a outra pessoa, você tem 100 mil reais. Você investe. Por exemplo, comprando um terreno que valoriza, onde você vai construir uma casa. E aí, se você já tem o terreno, com o salário que você tem, você vai sempre, compra um milheirinho de tijolo, compra um saco de cimento, e vai. Dali um certo tempo, dali, sei lá, vamos brincar, vai um ano, você está com a sua casa levantada, só falta respaldar, e eu estou com meu Honda Civic, cheio de gasto ainda. Não consegui comprar mais nada, porque IPVA come para as pernas, né? 4%, 4% são 4 mil reais de IPVA. Mais o seguro, então pago uma nota por mês de seguro e IPVA, né? Mais as revisões do carro, que tem que fazer em concessionária e tudo mais. Eu falo, poxa vida,
Para você tudo dá certo, você já tem até uma casa, agora para mim nada dá certo. É o destino, né? Não é destino, foi uma escolha errada. Mas tem aquelas pessoas que, se você e eu formos cantar, a gente canta muito melhor do que a pessoa. A pessoa até é fanha, sem nada contra, evidentemente. Mas aí grava uma música qualquer, põe na internet e as pessoas adoram tudo que essa pessoa faz, aquela voz ruim, canta mal, né? É chato, vive, né, com um monte de problemas e tudo mais, e dinheiro entrando na conta, dinheiro entrando na conta. Está em provação. Certo? Deu para entender, né? 865. Sim, 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem de sua vontade e de sua inteligência, no jogo, por exemplo? A gente respondeu, mas enfim, vamos lá. Alguns espíritos escolheram antecipadamente determinadas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma provação para seu orgulho e sua cobiça. O comecinho da resposta. Alguns espíritos escolheram antecipadamente determinadas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Certo? Isso foi meu cachorro trombando na câmera. Certo? A gente já falou sobre isso, e agora bem mais esmiuçado, claro. 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, portanto, o efeito do nosso livre-arbítrio. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, portanto, o efeito de nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste tua aprovação. Quanto mais rude ela for, e quanto melhor a suportares, mais te elevarás. Aqueles que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos fracos, que permanecem estacionários. Assim, nesse mundo, o número de infortunados ultrapassa em muito o de pessoas felizes, visto que os espíritos procuram, na maioria das vezes, a aprovação que lhes será mais proveitosa. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres, e além disso, a vida mais feliz é sempre agitada, confusa. Não o seria senão pela ausência da dor. E além disso, a vida mais feliz é sempre agitada, confusa, não o seria senão pela ausência da dor. O número de pessoas felizes é muito menor do que o número de pessoas perturbadas na Terra por ser um planeta de provas e expiações. Quando passarmos para a regeneração, muita gente ruim vai cair fora, vai ser exilado da Terra, porque a Terra não vai oferecer condições para que eles expiem suas faltas. Falo eles com muita vontade de que não esteja querendo dizer nós. Né? Eles serão exilados da Terra porque a Terra não oferecerá condições para que expiem suas faltas ainda muito grandes, ainda muito graves. Aí o planeta de regeneração terá mais pessoas felizes do que pessoas tristes, ou infelizes, ou com dores. Nós estamos no finalzinho de um planeta de provas e expiações e começo no planeta de regeneração. Estamos na transição planetária. Isso significa que nós já vivemos muitas encarnações, mas muitas encarnações em mundos de provas e expiações. Muitas encarnações. Estamos aí para falar em torno de 65 mil encarnações já. Então veja bem, imagine quantas dificuldades nós temos que superar ainda. Quanto que nós chegamos no plano espiritual e falamos, pelo amor de Deus, não me deixa ter dinheiro. Eu não posso mais, eu tenho que ter uma encarnação que eu fique longe do dinheiro porque eu ainda não tenho força suficiente para vencer as minhas más inclinações. Pelo amor de Deus, não me deixa ter dinheiro na próxima encarnação. A quantidade de pessoas que pede isso é muito grande.
Eu assisti uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo professor Mário Sérgio Cortella, e ele dizia que era só conversar com médicos que trabalham em unidades de terapia intensiva, que trabalham com pacientes à beira da morte e que acabam sucumbindo à morte, o que esses pacientes dizem. Ele, segundo o professor Mário Sérgio Cortella, eles não dizem eu quero mais alguns dias de vida para mandar em mais gente, para ganhar mais dinheiro, para gastar o meu dinheiro. Eu queria mais alguns momentos para me reconciliar com o irmão que eu não falo, para me reconciliar com a esposa, ex-esposa que não falo, com o filho que já faz tempo que não dou atenção. Esse é o mesmo sentimento que nós vamos ter no plano espiritual quando a gente vira o tamanho gigantesco dos nossos delitos. E a gente vai escolher uma vida de provações, que a gente quer se livrar daquilo. É por isso que eu digo há muitos anos nas nossas palestras que, por mais que seja extremamente doloroso, e é terrivelmente doloroso, o câncer, o paciente resignado, o que é resignação? Resignação é não me revoltar contra Deus porque a culpa é minha e lutar com todas as forças possíveis para sair da situação que eu me encontro. O paciente resignado de câncer, quando ele sai do corpo, ele faz assim, ó, esse gesto. Graças a Deus disso eu já me livrei. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com João Batista. João Batista é a encarnação do profeta Elias. E o profeta Elias foi responsável pela morte dos sacerdotes de Baal, decapitados, porque ele foi lá mostrar o Deus, enfim, né? Apesar de ter sido grande na terra, primo de Jesus que, né, trouxe toda essa grandiosidade, né, de João Batista, ele ainda tinha aquilo aqui dentro sufocando ele e morreu decapitado. Precisava? Não. Pelo tamanho do bem que esse homem fez, benza a Deus. Vê a história de Elias. A tradição até, claro que isso é folclore, mas a tradição diz até que ele foi numa carruagem direto de corpo e alma para o céu. De tão grande que ele foi. Aí reencarna com João Batista. Grande como foi, mas aquilo estava sufocando ele. E quando ele é decapitado, então ele não devo mais nada. Percebe? É por isso que há tanta dor ainda na terra, porque nós precisamos colher aquilo que a gente plantou. É por isso que não vai ter mais lugar na terra para a gente. Vou alongar um pouquinho esse vídeo só para explicar isso. Se eu sou, como aconteceu recentemente no sul do país, nós vimos lá empresa de vinho que mantinha pessoas escravizadas, trabalhando em situação análoga à escravidão. Essas pessoas não vão ter espaço na terra. Não é que eles vão ser eliminados, expulsos da terra. Você fez os outros de escravos, então você não poderá ficar na terra, você vai ser exilado da terra. Não é assim que funciona. Acontece que na terra, quando essas pessoas estiverem aptas a encarnar novamente, porque vai passar por um longo processo de depuração até estarem prontos para encarnar, tem isso para expiar que é muito grave. E a terra, passando de provas e expiações para regeneração, não terá pessoas encarnadas que terão a capacidade de fazer de escravos outros seres humanos. Como a maioria de nós nem passa pela cabeça isso. É um absurdo, a gente sente isso, a gente vê isso, dá um asco, dá uma raiva na gente, que a gente chega até a pensar bobagem dessas pessoas que fazem isso, de escravizarem os outros, né? Já somos maioria na Terra hoje, imagina que não escravizaríamos alguém. Imagina quando a Terra for de regeneração. Não vai ter ninguém com essa capacidade. E essa gente vai precisar passar por isso para acordar para a vida, para não fazer mais, para criar a aversão aqui dentro, vão precisar sentir na pele para não fazer mais isso com os outros. E a Terra não vai ter gente para fazer isso.
eles vão ter que ir para onde? Vão ter que ser levados para um planeta de provas e expiações, onde lá haverá pessoas como eles são hoje, que enxergam no outro ser humano um animal de carga, e vão fazer isso com eles. E aí eles vão sentir na pele, vão se melhorar, vão entender, vão criar aversão e não vão mais fazer. Mas a Terra não vai oferecer mais condições para isso. Percebe? Quando passar de provas e expiações para a regeneração. Não teremos como expiar as nossas faltas pela dor, porque não vai ter gente capaz de fazer isso conosco. Percebe como funcionam as coisas? 867, para a gente finalizar então o item. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Resposta: antiga superstição que relacionava as estrelas ao destino de cada homem. Simples alegoria que certas pessoas têm a tolice de levar ao pé da letra. De achar que aquela pessoa nasceu com uma sorte ou sob uma estrela. Nossa, essa pessoa tem uma estrela. Quando a gente vê nos programas como The Voice Brasil, por exemplo, quando a gente via o Got Talent, né? O Ídolos. Você tem uma estrela própria, você brilha. Nada disso. Tem uma aptidão desenvolvida, não é dom. Dom seria presente. Tem uma aptidão desenvolvida e sabe cantar. É afinadinho, bonitinho, tem uma voz legal, tal. O aparelho fonador para funcionar bonitinho, assim, excelente, e está fazendo o seu trabalho, porque a prova dela é essa. A prova dela é essa. Nada mais. Né? Não nasceu sobre o signo tal. Vai estudar a posição das estrelas, você vai ver que não tem influência alguma. Ainda mais com 8 bilhões de pessoas no planeta, tem muita coisa que não bate mais. Já falei demais. A gente volta amanhã com o conhecimento do futuro. Aqui temos muita coisa para estudar. Bacana. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo para você que fica. Tchau.